entende? Olha isso aqui, ó. Tem como apresentar isso aqui para o cliente, tá? Olha a diferença das curvas de nível gerada agora para as curvas de nível que a gente tinha antes. Fala, pessoalzinho do projeto, beleza? No vídeo de hoje a gente vai trazer um assunto um pouco diferente. Vamos fugir um pouco do Civil 3D e vamos para classificação de nuvem de pontos. Aqui eu tenho uma nuvem de pontos bruta, gerada no DJI Terra, e ela está pré-classificada. Obviamente não é segredo para ninguém que o DJI Terra já pré-classifica. E é uma classificação que até que fica bem boa, tá? Não fica ruim não. Mas tem detalhes que esses softwares comerciais eles têm uma certa dificuldade de pegar. Um deles, ó, às vezes eles classificam um cantinho de edificação como solo. Se a gente for olhar, tem alguma coisa de vegetação baixa que é classificada como solo também, o que é bem difícil para esses softwares normais terem uma condição de verificar. Mas vamos lá e vamos ver como é que a gente faz aqui na DJL a classificação de nuvem de pontos. Vamos pegar esse merger daqui, ó. Reparem que ele está com 784 MB. Só que esses sensores LiDAR, eles têm muitos retornos. E o que interessa para nós é o last return, o último retorno. Ah, mas é só o quinto retorno? Não. É a última vez que ele pegou no solo e voltou. Então, se a última vez que ele fez isso foi o primeiro retorno, porque depois ele não teve mais nada dentro do processo do arraste, não vou entrar aqui em questões muito técnicas, mas ele vai ser o primeiro e o último. Se ele levou até o terceiro para chegar no solo, o terceiro vai ser o último. E aí eu tenho uma ferramenta que eu criei que ele isola esse last return. Deixa eu ver se onde é que eu tenho ela aqui. Eu criei essas ferramentas em Python e nem me dei o trabalho de compilar ela para o executivo por enquanto, tá? Elas existem só aqui dentro da JL. Estou mostrando como uma questão de curiosidade. Se futuramente alguém de vocês tiver interesse aí em adquirir uma ferramenta como essa com a gente aí, vocês entram em contato, a gente compila e combina aí com vocês, mas no princípio elas não foram criadas inicialmente com cunho comercial. A nossa ideia é, eventualmente, futuramente, começar a vender o trabalho de classificar para vocês. Porque a gente sabe de que o dinheiro de quem faz topografia está no campo e não no escritório, né? Então deixa essa parte do escritório que a gente faz para vocês aí. Inclusive na descrição do vídeo vai ter o link para nossa calculadora de classificação. Se alguém quiser usar o serviço da DJL para classificar nuvem de pontos, ou até mesmo para gerar nuvem de pontos a partir de dados brutos, quiser mandar para a gente, já consegue entrar lá com os dados da poligonal do levantamento, tá? E selecionar os serviços que vai querer e já vai ter calculado o custo para essa classificação. Mas voltando para cá, deixa eu pegar aqui o nosso isolador. Não, esse aqui está isolador aqui, ó. Que ele isola o last return. Vamos lá na pasta que a gente abriu aqui. Não é essa aqui. Ué, tô ficando doidão? Não, tá aqui mesmo. Aqui, ó. Vamos pegar então o merger daqui e vamos abrir com o isolador. Vocês vão ver que ele vai aparecer aqui um arquivo com o nome de last return. Vou atualizar, ó, somente último retorno. E vamos levar isso aqui para dentro do Global Mapper, para a gente analisar como é que isso está. Só que já vejam aqui, ó, que a nuvem caiu de 800 MB para 166 MB, ou seja, ele tirou a sujeira. O resto dos pontos era sujeira do ponto de vista de solo. O que a gente precisava é justamente o que está aqui. Então vamos largar isso aqui e dar um OK. Aqui eu estou com um filtro. Nós vamos desfiltrar o negócio aqui e olhar
isso aqui, ó, a gente tem todo o levantamento e tal, a gente pode olhar isso aqui em 3D. Ele parece bem legal, mas veja que mesmo quando eu olhar só o solo, a olho a gente não vai conseguir ver muito. Aqui eu vou fazer uma seleção de tudo aquilo que não é solo. E vou remover do desenho, porque no meu caso aqui eu quero só classificar solo. Ok. Só que isso aqui é uma nuvem extremamente densa. Isso aqui está com um metadata aqui, vamos dar uma olhada. 8 centímetros, tá? Um ponto a cada 8 centímetros. Isso é um ponto demais. Eu não tenho necessidade de eu ter um ponto a cada 8 centímetros. Então o que eu vou fazer? Eu vou raliar, eu vou desadensar essa nuvem. E para desadensar essa nuvem aqui, como eu já estou só com o solo, eu vou usar um critério de desadensamento 3D. Eu vou desadensar essa nuvem para uma nuvem de metro por metro, porém, ele vai ter um filtro de 10 centímetros na altimetria. O que isso quer dizer? Que ele vai pegar um ponto a cada metro, mas se nessa variação o solo variar mais do que 10 centímetros na altimetria, ele vai botar mais pontos e manter a resolução e os detalhes do terreno. Então, onde o terreno é plano, é metro por metro. Onde o terreno tem detalhes, ele mantém os detalhes com uma precisão de 10 centímetros de altimetria. Legal, né? Vamos lá, vou dar OK. Ele vai gerar uma nova nuvem para mim aqui, que é essa aqui. E vejam que, apesar de ela estar bem mais aberta, a gente tem uma retenção de detalhes muito boa. Ah, isso aqui está pronto? Não, cara, isso aqui veio direto do Terra. E é isso que eu quero que vocês vejam. Eu vou selecionar aqui o, o polígono para a gente usar como borda e vou gerar um MDT desse cara. Olha isso aqui, ó. Esse efeito casca de laranja aqui, ó, tá? Cheio de sujeiras e ilhas e coisas assim. Isso aqui é vegetação baixa, que o software comercial não conseguiu identificar como sendo não solo. E ele vai gerar Se a gente tentar gerar curva de nível aqui, vou gerar curva de nível a cada meio metro aqui, para ficar bem claro. Ele não vai conseguir descaracterizar isso. Vai ficar, ó, as curvas ficam feias, cheias de ilha. Entende? Olha isso aqui, ó. Tem como apresentar isso aqui? A gente inventou aqui na JL para resolver isso aqui. Tá? Eu vou exportar esse solo, então, que a gente usou, esse solo raleado, que é esse aqui, para fora em um TXT. Eu vou salvar isso aqui na área de trabalho mesmo. Eu já tinha, vou chamar aqui de solo bruto. E aí, vamos pegar esse solo bruto aqui, ó. Esses outros aqui eu vou apagar. Vamos pegar esse solo bruto e eu vou passar numa outra ferramenta nossa aqui, então, que é o meu filtro topológico, que usa um sistema similar a curvas de nível, ilhas de curva de nível, para fazer a filtragem, tá? Então, vamos lá. Refino de ilhas, tá aqui. Vou buscar o arquivo solo bruto. Vou dizer que as ilhas são de 35 metros, tá bom? Com curvas de nível, né, teóricas de meio metro. E ele vai fazer esse refino dando vários loopings e desselecionando pontos. Vocês vão ver aqui que, ó, iniciamos a primeira iteração. Ele é relativamente rápido, tá? Mas eu vou dar uma pausa aqui no vídeo para não ficar muito longo. E eu volto quando isso aqui tiver terminado o processo. Quando eu fechar aqui agora, lá na área de trabalho a gente vai ter então o solo bruto ground refinado, ou seja, solo refinado, tá? Vamos levar ele de volta para o Global Vapor.
Ele vai gerar uma nova nuvem aqui. Aqui embaixo vai aparecer uma nuvem nova e eu vou tirar a nuvem antiga. E essa aqui ó, é a nuvem de solo refinado. Parece que ela não mudou muito da outra, mas vocês vão ver que ela tirou muita coisa que era sujeira aqui. E o interessante é agora, vamos ver como vai ficar o MDT desse cara aqui. Vamos fazer o mesmo processo. E vejam a diferença de MDT que a gente tem aqui. Um MDT limpo, bonito, tá? Sem aquele efeito casca de laranja. Veja que se eu gerar as curvas de nível agora, eu fiz questão de manter as curvas de nível antiga aqui para a gente poder ver. Virar de meio metro também. Olha a diferença das curvas de nível gerada agora para as curvas de nível que a gente tinha antes. Olha o que eram as curvas de nível de antes. Eu até vou botar para baixo aqui para a gente poder ver. Olha só. Olha isso aqui contra isso aqui. Entendeu? Então aqui a gente tem um MDT bonito, curvas de nível bem aferidas, e eu já tenho uma nuvem de solo em TXT aqui que pode ser usado no Civil 3D, que pode ser usado, inclusive, como ele gera, como ele fica não tantos pontos, né? Dá para usar até em outros softwares topográficos, como, como o próprio Metrica Topo e alguns outros softwares aí, enfim. Mas era isso, gente. Eu queria mostrar para vocês essa metodologia de classificação que a gente usa aqui, os softwares que a gente vem criando. Se vocês quiserem ter uma nuvem bem classificada como essa aqui, um solo bonito, mandando para a gente o material para a gente filtrar aqui, a gente está à disposição. Como eu disse, a calculadora de honorários para classificação vai estar na descrição do vídeo, tá? E era isso, o vídeo de hoje fica por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. E era isso aí, valeu!